Olha a Karine na área, gente boa, gente fina, tudo certo com vocês? Eu espero que vocês estejam animados, pois hoje será a aula mais bacana da semana e a mais longa. Já falamos sobre como é o processo de aprendizagem do inglês, como filtrar os ruídos e ir direto ao ponto na hora de estudar inglês, e hoje teremos nossa aula com textos e áudios da zootecnia e veterinária. Se você ainda não viu as outras aulas, para tudo e corre seguir a sequência do sucesso. Ah, e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando da semana. Sugestões, aflições, enfim, comente aqui e seja ativo na construção do seu conhecimento no inglês ou. Recebemos alguns comentários e teve um que eu gostaria de discutir com vocês antes de começarmos a nossa aula de hoje. Muita gente estava falando, Karine, eu quero falar inglês igual a fulano, ciclano, quanto tempo que eu preciso estudar para atingir a fluência? Assim, gente, não se compare aos outros, não se sabote achando que falar bem é falar igual a tal pessoa ou a outra. Falar bem é comunicação. A partir do momento que você se comunica efetivamente, você fala bem inglês. Então tira da cabeça essa história de querer falar como alguém e queira ser melhor do que você era ontem. Para tudo na vida é assim, gente. E com relação à velocidade para se atingir a fluência, depende. Depende do esforço da pessoa, de quão comprometida ela está com o aprendizado dela. Eu já tive diversos alunos que começaram do nada e em 6 meses acompanhando as minhas aulas, foram para fora e se saíram super bem. Muitos até voltaram para lá e moram até hoje lá fora. E também já tive alunos que conseguiram sim ir para o exterior a trabalho ou estudo, porém eles levaram um tempinho um pouquinho maior para se sentirem preparados, pelo fato de assistirem uma aula por mês ou até não seguirem o planejamento proposto por mim. Então depende. Galerinha, o tempo é inversamente proporcional ao seu esforço. Pense nisso. Karine, nas suas aulas, então, ela traz pra gente conhecimento, estímulo para uma qualidade de vida melhor, estímulo a acreditar, fazer um pouquinho todo dia. Eu acho que é isso, gente. Beijo e ó, pratiquem exercícios. Ok, turma, chega de papo e bora pra aula! Lembra daquele áudio que passei para vocês lá na primeira aula? Aquele que vocês tinham que transcrever o que estava sendo falado? Então, ele voltou. Aqui embaixo haverá um link para você baixar o texto escrito e comparar com a sua transcrição. E hoje vamos estudar o vocabulário desse texto e você vai ver como ele ficará fácil e já aumentará e muito o seu vocabulário zootécnico. Recomendo você imprimir o material disponibilizado abaixo, pegar um caderno ou um bloco de anotações, pois será muito conteúdo e se você não anotar, não vai dar conta de lembrar de tudo. Vamos escutar o áudio juntos. For dairy cows, the period from birth to 8 weeks of old when they're weaned, we could look at certain elements of production in that period of time, and they're very closely correlated to how much milk production they will produce 2 years later or 3 years later, and how much fat's in the milk and how much protein. So it just shows the importance in our systems of raising young animals well. Good nutrition and good care and good consistency. Esse áudio é de um professor da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e vocês percebem que o áudio é de uma aula real, na velocidade real, conteúdo inserido no dia a dia. Então, primeira dica, evite trabalhar com áudios especiais para estudo do inglês. Numa situação real, haverá ruído externo, haverá emoção na fala, haverá velocidade na fala e precisamos aprender desde o início a nos virarmos nessa situação adversa. Agora vamos avaliar o texto frase a frase e se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, pois será um prazer te ajudar a entender melhor e como comentamos em outra aula, o ensino é online, mas você não está sozinho, ok? For dairy cows significa para vacas leiteiras.
Se você tem muita dificuldade na pronúncia, escreva ao lado da palavra que você está tendo problemas a forma como ela é falada. No caso de dairy, por exemplo, você poderia escrever dessa forma aqui, dairy. Dica de pronúncia: em inglês não há o som do R, como no português. O R tem som de R. Tenta fazer esse som aí, ó, R. Dá uma de doido. R. Isso. Nessa, você já aprendeu que dairy tem relação com leite, leiteiro, algo ligado a leite. E cow são as vacas. E o for seria o para. Tem uma outra palavra em inglês que vocês precisam colocar na vida de vocês. A palavra cattle, que significa gado. Então, gado leiteiro seria dairy cattle. Gado de corte utilizado para a produção de carne, beef cattle. The period from birth to 80 weeks old, que seria o período do nascimento até as 8 semanas de idade. Já sacamos que o the pode ser o, a, os, as. Period, que é parecido com o português, seria o período, a fase. E essa eu gosto muito, from to. Toda vez que isso aparecer na frase, significa de para, de alguém para o outro alguém, de um lugar para o outro. Muito usado para falar de viagens. Então, no nosso caso, seria from birth to 80 weeks old, do nascimento até as 8 semanas de idade. Nascimento seria o birth, lembra da famosa música Happy Birthday to You? Então, birth é o nascimento, 80, o 8, weeks, semanas, e old, lembra de velho. Aí entra aquela história da tradicional pergunta de quando você quer saber a idade de alguém. How old are you? Que traduzindo ao pé da letra seria quão velho você é. Por isso que old é velho e também pode ser usado para falar de idade. When they are weaned, que significa quando elas são desmamadas. Já pegamos que when significa quando. They are, que é a contração de they are, onde temos o famoso verbo to be, ser estar. Lembra lá da tia da escola? Então, a tradução seria they are, eles ou elas. Nesse caso, não há diferença de gênero. Elas são e weaned, que seriam desmamadas. Dica de pronúncia com o ed no final das palavras. Essa é polêmica. O ed, ele tem vários sons. Ele pode ter o som de t, d e d. Vamos ver alguns exemplos. Look at, que significa olhou. O som seria de look at, com som de T. Called, que significa ligou ou chamou. O som seria called, com som de D. Needed, que significa precisou. O som seria de needed, com som de id no final. Mas isso vocês irão pegar com o passar do tempo e, claro, com o contato constante com a língua. Agora, quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo qual o som da palavra weaned. Ela tem som terminado em T, terminado em D ou ID? Comenta aqui embaixo, vamos ver quem vai acertar. We can look at certain elements of production in that period of time. Com a tradução sendo, podemos olhar para certos elementos da produção nesse período de tempo. Aqui entra algo interessante do inglês. Nessa língua, não há sujeito oculto. Por isso, quando traduzimos uma frase como essa, aparece o we, que significa nós. E na tradução já começamos com a palavra podemos, pois em português eu não preciso repetir o sujeito, e em inglês eu preciso. Então, em inglês seria nós podemos, com o we sendo o nós. Can seria o poder, ter habilidade para algo. Então, se você consegue falar inglês, um bom exemplo de uso do can seria You can speak English. Você pode, tem a habilidade de falar inglês. Look seria o olhar, observar. Essa é bem conhecida, né? Elements, que você vai lembrar lá do português. Elementos. Of production, de produção. In that period of time, naquele período de tempo. Aqui tem uma dica de pronúncia das boas. A palavra of, você fala dessa forma aqui, ó, of, terminando em V, é um sutil V. Se você disser off,
você quer dizer esse of aqui, ok? Vem lá do of, do repelente, sabe? And they are very closely correlated to, ou seja, eles são intimamente correlacionados com. Aqui aparece novamente aquela contração do they are, their, que possui o mesmo som de their, que significa deles, delas. Presta atenção que você só vai saber o significado pelo contexto. A palavra closely, garanto que você lembra do close, que significa próximo, perto, ou em outro contexto, também pode ser fechado, acordado, do sentido de fazer um acordo mesmo. Aí, essa terminação LY seria o equivalente ao nosso ente do português. Então, close é próximo, closely, proximamente, que não existe em português, hein? Aí chegamos no intimamente. Boa essa, né? Correlated, que é o correlacionado, bem parecido com o português, e o to, que é o para, com algo. How much milk production they will produce 2 years later? Traduzindo, quanto de leite eles produzirão 2 anos depois. Aqui vale a pena entendermos sobre o how much, que seria o quanto de algo. Aí você pode estar se perguntando, e lembrando lá do seu conhecimento prévio, você com certeza já viu o how many, que também significa quantos. A lógica praticamente é a mesma. A diferença é que agora estamos lidando com duas expressões interrogativas. Assim, how much significa quanto e how many significa quantos. Agora veja as duas sentenças abaixo. Quantos livros você comprou? Quanto café você deveria beber? Na sentença com quantos, devemos usar how many. Já na sentença com quanto, devemos usar how much. Assim, how many books did you buy? How much coffee should you drink? Ou também você pode lembrar da história dos contáveis e incontáveis, que é o terror dos estudantes de inglês. Mas eu tenho um segredinho que eu uso desde a época que eu era estudante de inglês. Com o many, a palavra seguinte pode conter a letra S, como no nosso exemplo. Eu posso falar livro, book, ou livros, books. Com much, a palavra seguinte não pode conter o S, como no nosso exemplo. Eu não falo cafés, isso não existe, então uso much para dizer muito café. Anota essa dica do S que ela é sucesso, viu? Voltando ao trecho que estamos estudando. Eu não falo leites, isso não existe, por isso eu uso much, how much, entendeu? Então fica how much milk production, quanto de leite eles produzirão. O que mostra o futuro dessa frase? Vejam que surgiu um produzirão aí na história toda. Bem, veja só, will, quando usado para falar de algo no futuro, costuma estar acompanhado de expressões que indicam incerteza. Por exemplo, I think, eu acho, probably, provavelmente, I guess, eu acho, I'm not sure, but I think, não tenho certeza, mas acho que, I don't know, but I think, não sei não, mas acho que, maybe, talvez. No nosso trecho em estudo, não sabemos quanto de leite os produtores produzirão no futuro, por isso que usamos o will. Agora, caso você tenha um pouco mais de certeza do que vai fazer, tem mais ou menos planejado ali o que vai acontecer, então prefira usar o going to. I'm going to Salvador this year. I'm not going to the party next Saturday. We're not going to be here tomorrow. Então, resumindo, will seria um futuro incerto e o going to um futuro certo. Continuando, 2 years later, 2 anos mais tarde, depois. Essa palavra later significa mais tarde. Toda vez que você adiciona ER ao final da palavra, isso indica mais. Então, late seria o tarde, later seria o mais tarde. Outro exemplo, early significa cedo, earlier significa mais cedo. Bacana, né? Or 3 years later, ou 3 anos depois, mais tarde.
Agora ficou fácil, né? And how much fat is in milk? And how much protein? Que seria o quanto de gordura está no leite, o quanto de proteína. It just shows the importance in our systems of raising young animals well. Que significa? Isso apenas mostra a importância nos nossos sistemas de criar bem os animais jovens. Aí você olha a palavra shows com um S ao final e percebe que isso não significa um plural aí na hora de traduzir. Mas como assim, Karine? Então, esse S aí é uma regrinha gramatical. Não se preocupe em saber o porquê é assim. Apenas pensa que quando o sujeito da frase é he, she ou it e a frase está no presente, você coloca o S ao final do verbo. Acabou. Vai aprender conforme você vai escutando. Se o verbo terminar com a letra O, S, CH, SH, X ou Z, você vai acrescentar o ES. Goes, does, misses. Se o verbo terminar em uma sequência de consoante e Y, tire o Y e acrescente IES. Cry, cries. Try, tries. Reply, replies. E se o verbo terminar em uma sequência de vogal e Y, basta acrescentar o S. Pray, prays. Say, says. Play, plays. Os verbos be e have, eles são exceções a tudo isso, pois eles terão as formas is e has, respectivamente. Continuando a frase, it just shows the importance in our systems of raising. Isso apenas mostra a importância nos nossos sistemas de criar. Raising pode ser criar e também pode ser aumentar. Garanto que vocês já viram a palavra rise também. Raise e rise são palavras que costumam pegar muita gente desprevenida e vocês passarão para o lado da força e não serão essa gente desprevenida, ok? Raise, além de levantar, pode ainda ser traduzida por erguer, elevar. Porém, dependendo do contexto e das palavras que estiverem próximas a ela, o significado pode mudar. Assim, o que você tem mesmo de aprender, e isso é algo que eu sempre digo, é observar as palavras por perto dela para saber como traduzi-la e mesmo como usá-la corretamente. He raised his voice. Ele ergueu a voz. She couldn't raise the hood. Ela não conseguia levantar e erguer o capô. My goal is to raise 500 for this. Meu objetivo é arrecadar, levantar $500 para isso. Essa mesma observação vale para a palavra rise, ou seja, nós só sabemos o seu significado e uso de acordo com as palavras próximas a ela. The airplane rose slowly into the air. O avião levantou-se vagarosamente no ar. As the sun rose in the sky, the temperature declined. Conforme o sol se erguia no céu, a temperatura diminuía. Marcia felt the hairs rise on the back of her neck. Márcia sentiu os pelos levantarem em sua nuca. Sales rose by 20% last month. As vendas subiram 20% no mês passado. Próxima frase e última de hoje. Young animals well, good nutrition and good care and good consistency. Que significa os animais jovens, boa nutrição, bons cuidados e boa consistência. Vamos falar da palavra care, que aqui nesse contexto significa cuidados. To care significa importar-se, preocupar-se, ligar para. Para dizer se importar, se preocupar com ligar para, usamos to care about. Observem abaixo algumas combinações. I care a lot about you. Eu me importo muito com você. I don't care about him. Eu não me preocupo com ele. To care for é cuidar de. I'm your mom and I will always care for you. Eu sou sua mãe e sempre vou cuidar de você. Parabéns, turma! Se você ficou até aqui nessa aula, é sinal de que você realmente quer aprender inglês. Depois que você fez esse estudo detalhado do texto com áudio, é hora de você escutar
exaustivamente o áudio. Coloque ele na sua rotina, no seu dia a dia. Escute em casa enquanto lava a louça, enquanto limpa a casa, enquanto espera o ônibus, enfim. Escute até o áudio ficar fácil para você. E aí sim, passe para o próximo texto com áudio. Vocês perceberam que em um pequeno trecho há muita informação? Perceba que você aprende muito com pouco. É mágico. Com o tempo, a sua velocidade de estudo vai aumentar e você conseguirá ver mais textos com áudio em um curto espaço de tempo. Turma, vou falar de um assunto sério agora, hein? Esse acompanhamento passo a passo, trabalhando com o vocabulário da zootecnia e veterinária, é o que eu faço com os meus alunos no curso presencial. Normalmente, eu trabalho com assuntos como bovinocultura de leite, de corte, forragicultura, piscicultura, alimentação de ruminantes, não ruminantes, formulação de rações, melhoramento animal, reprodução e assim por diante. Então, eu trabalho de acordo com a demanda do aluno, ou seja, o aluno estrutura o curso junto comigo, atendendo à necessidade específica dele. Por isso, o aluno consegue chegar longe, consegue ir para o exterior, fazer o seu estágio de conclusão de curso, doutorado sanduíche e se dar bem, pois o foco das aulas é exatamente esse. Eu trabalho muito com a parte de mudar a chavinha da sua cabeça com relação ao inglês. Eu faço o aluno entender que o inglês é que o fará chegar naquele objetivo maior e que tornar o seu aprendizado parte do seu dia a dia é fundamental. Eu gosto de mudar o mindset do aluno e tornar a sua relação com a língua prazerosa e sem aqueles traumas todos que muita gente tem. Eu recebi ao longo dessas aulas mensagens de alunos pedindo um horário comigo para fazer o curso de inglês, mas infelizmente, gente, não tem Karine para todo mundo não. Meus alunos presenciais que estão assistindo essa aula, beijo para eles, sabem bem do que eu estou falando. Minha agenda é terrível e a fila de espera já está considerável desde o ano passado para esse ano. E como nós queremos ajudar mais e mais pessoas a chegarem lá, teremos uma surpresa para vocês que estão participando dessa semana. Eu ainda não vou conseguir atender a todos, mas pelo menos será uma forma de termos mais sonhos sendo realizados. E eu espero que vocês gostem, então fiquem até o final para saber qual que é essa surpresa. Amanhã iremos ter a nossa aula sobre pronúncia. Eu irei falar de alguns sites e programas para melhorar a danada e teremos uma dica bônus de como melhorar o speaking, que seria a fala, mesmo estudando inglês sozinho. Essa técnica é imperdível e ela ajuda demais a desenrolar a sua fala. Te espero amanhã e você já sabe, just keep it fun! Bom, boa tarde. Vim gravar esse vídeo aqui, ó, num lugar especial, que eu sei que quem é aluno, foi aluno da Karine, acompanha, sabe o que o lajeado representa, até para nós alunos, uma forma de disciplina, qualidade de vida, prática de exercícios, que fazer um pouquinho todo dia faz a diferença sim. Eu acho que isso ela traz para as aulas também, a gente acaba adquirindo esses hábitos de acordo com o convívio com ela, né? Com a convivência com ela, a gente também adquire esses hábitos. Então, os valores que agregamos durante as aulas vão muito mais além da conversação, habilidade de entender, interpretar inglês. Para mim, o ponto primordial foi quando eu precisei fazer uma apresentação em inglês, com inglês bem rudimentar, bem básico, e ela me ajudou no todo o processo. Em nenhum minuto ela duvidou da minha capacidade, duvidou se eu fosse ser capaz de conseguir fazer essa apresentação em inglês na frente de um monte de professor internacional. Então aí acho que foi o start para o meu incentivo em inglês no meu crescimento. E também com as aulas de inglês eu fui capaz de abrir meu horizonte para pensar num doutorado sanduíche, pensar em ir para fora, criar vínculos lá fora. Eu acho que isso são dois pontos importantes que eu posso trazer aqui.
que eu consegui tirar muitos frutos das minhas aulas de inglês com a Karine, além de todo o aprendizado na língua, né? Aprendizado técnico. Mas eu acho que esses são os pontos primordiais. Eu, como pós-graduanda, doutoranda, eu acho que isso foi de fundamental importância durante todo o processo. Eu acho que é isso. Karine, nas suas aulas, então, ela traz pra gente conhecimento, estímulo para uma qualidade de vida melhor, estímulo a acreditar, fazer um pouquinho todo dia. Eu acho que é isso, gente. Beijo e, ó, pratiquem exercícios.